Olá, queridas, tudo bem? Estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso estudo do livro Seja Surpreendente. Hoje com a seção 12, com o assunto tudo sobre sexo. Iniciaremos então com o versículo de 1 Coríntios 6:18, que diz: fujam da imoralidade. Qual é o plano de Deus para o sexo? Vimos isso lá em Gênesis 1, quando Deus então cria o homem e a mulher à sua imagem, e perfeito e belo, e Deus ordena então que eles fossem fecundos, que multiplicassem, que enchessem a terra e a sujeitassem. Disse que os dois se tornariam um só, uma só carne, devendo o homem deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa. Unir-se aqui significa aderir-se, como cola que não desgruda, associando ao casal o íntimo e satisfatório relacionamento. Deveriam estar os dois unidos pelo prazer, comunhão, unidade, proteção e procriação. Cada um foi feito para a satisfação e necessidade do outro e para desfrutar da união sexual que a unidade propicia. O sexo é um presente de Deus. Deus criou o sexo. O homem, porém, ponto 2, distorceu o projeto de Deus. De que forma o sexo foi mal usado, distorcido? Dentro de pouco tempo após a queda, após o pecado, o homem corrompeu o que Deus tinha feito para sempre. No final de Gênesis também podemos ver essas coisas. Nós podemos ver em Gênesis 9, lascívia. A nudez de Noé foi vista inapropriadamente pelo seu filho Cã. Podemos também ver a homossexualidade, ali quando Ló recebe 2 homens em sua casa e os homens daquela cidade desejam possuir aquele homem, está em Gênesis 19. Vemos incesto, quando as filhas de Ló embebedam ele e cometem esse pecado. Também temos estupro, quando Siquém viola Diná e seus irmãos se vingam e abateram todos os homens da cidade, está em Gênesis 34. Temos também a prostituição, em Gênesis 38, quando Tamar se vestiu de prostituta para enganar e seduzir o seu sogro. Também temos sedução, quando a mulher de Potifar tentou seduzir José, e ele resistiu, foi preso injustamente, está em Gênesis 39. Então, desde o início, nós vimos que após o pecado, o sexo, a vontade de Deus, o plano de Deus para o sexo foi destruído e distorcido e está assim nos tempos de hoje. O que era prazer foi transformado em maldição. O que era satisfação transformou-se em sofrimento. Deus concedeu o sexo ao homem e à mulher sob proteção do casamento. Esse é o sexo seguro. Mas o homem o transformou em uma perversão que trouxe muita desgraça para a terra. Deus estabeleceu leis e princípios sobre o sexo, e a falta do cumprimento delas traz prejuízos não só para as pessoas que as praticam, mas também para toda a sociedade que sofre quando o homem escolhe ignorar todas as leis e os princípios de Deus. Ponto B. Por que essas palavras estão na Bíblia? Sabe por quê? Para que a gente possa saber não praticar a imoralidade como alguns deles fizeram. Essas coisas aconteceram e servem como exemplo e advertência para nós. A Bíblia nos mostra claramente o belo propósito que é o presente do sexo no casamento e o grande mal que se sobrevém pela ruptura das leis sexuais de Deus. Letra C. Onde estamos hoje? Vivemos em uma sociedade obcecada por sexo. O sexo vende de tudo. Casa, automóvel, até comida se vende através da imagem sexual. As pessoas falam que sexo é recreação, diversão, uma necessidade biológica, como comida e água, uma necessidade física. Muitos cristãos têm acreditado nessas mentiras e vivem na prática desse pecado da imoralidade. Jovens vivem dessa prática e muitos pais agem como se isso fosse normal. Crianças nascem fora do casamento,
Morar juntos é visto como comum. Mães cristãs compram contraceptivos para suas filhas cada vez menores, com a desculpa de que todos fazem. E é melhor que seja assim do que uma gravidez indesejada. Muitas vezes essa é a justificativa. Mas um alerta para nós, queridos. Os princípios de Deus não mudaram. O mundo é que tem mudado e se contaminado. Então, com o nosso terceiro ponto, as leis de Deus sobre o sexo. Deus deu as leis sobre o Monte Sinai ao povo de Israel para conter as concupiscências sexuais e as entregar ao leito matrimonial. Deus exigiu que as atividades sexuais fossem canalizadas para o casamento. Então, algumas ordens de Deus. O Senhor fala em Êxodo 20:14, não adulterarás. Essa prática rompe a aliança matrimonial e provoca tristeza e desgraça incalculável. Ele também fala sobre a lascívia em Mateus 5:28, quando ele diz: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O castigo para esses pecados era a morte. Isso faria com que a pornografia na cultura de hoje não fosse um passatempo, mas sim um crime, um pecado com pena de morte. Pesado, não é verdade? Mas é isso que a palavra nos fala. Também nos fala sobre o incesto. O homem não cometerá incesto. A lei era clara e protegia as crianças de abuso sexual por membros da família, pelo menos. Temos também a letra D, que é a bestialidade. O homem não terá relações sexuais com animais. O castigo também era a morte. Fornicação é a relação sexual com duas pessoas não casadas. Sexo fora do casamento não é uma conexão, amigos com benefícios ou uma recreação. É pecado e está na Bíblia. Vamos então para o ponto 4, que fala sobre o que a Bíblia diz sobre sexo dentro do casamento. Não devemos manchar o leito matrimonial, isso é pecado. Em Hebreus 13:4 diz: venerado, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Não deve haver nada que torne o sexo no casamento sujo, poluído, contaminado, manchado ou amargurado. A contaminação ocorre quando as leis morais de Deus são ignoradas. Ponto B, não privar o cônjuge, isso é pecado. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Em 1 Coríntios 7:3-5 fala sobre isso. Deus estabelece o sexo incondicional e irrestrito no casamento. Atender os desejos do cônjuge não é opção. Não devemos privá-lo da experiência sexual, mas sim concedê-lo livre e generosamente. 3 razões que Deus dá para o sexo. Sexo no casamento é para procriação e Deus os abençoou. 2, sexo no casamento é para a unidade. E 3, sexo no casamento é para prazer. Ponto 5, já caminhando para o final. E se eu tiver cometido pecados sexuais? O que é que a Bíblia nos diz? O coração arrependido recebe o perdão de Deus. O Senhor nos diz em Isaías 1:18: vinde então, ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como uma branca lã. Então, se houve pecado, se há arrependimento, há perdão. Ponto B, Deus promete a purificação total de todos os pecados passados. Há esperança para nós. Em 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento é a nossa parte. A purificação e a renovação são a parte de Deus. Vimos as imagens maravilhosas da graça de Deus através de Jesus em João. Como vimos ali o caso da mulher adúltera que é trazida até ele e ele diz o que para ela? Ele não a condena, mas ele a perdoa e diz: vá e não peques mais. Se temos algum pecado sexual, nós devemos nos arrepender, receber o perdão de Deus e caminhar sem praticar de novo esse pecado.
Deus nos deu o sexo como uma forma unificadora para o relacionamento matrimonial. É para a procriação, unidade e o prazer. E deve estar circunscrito nos limites do casamento. É um presente de Deus e é bom. Que maravilhoso. Então tá aí, né? Esse último ponto, esse último assunto que a gente está tratando. Vamos continuar firme nos estudos, assistindo e aprendendo mais com o Senhor. Deus abençoe. Até a próxima.